Amém? Amém. Misericórdia? Atos 16, 11. Então vamos ler, vocês vão pensar comigo. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui neste lugar, Senhor Deus, tão lindo, Pai. Nos reunimos, Senhor Deus, para buscar mais a presença do Senhor, para aprender mais de Ti, para nos louvar, nos louvar, Deus, abençoa, Senhor Pai, nesse guarda do nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou aqui substituindo, tá? Porque acho que era o pastor Robson que viria. Agora, quando foi no meio da semana, a Vilma me avisa: leve uma palavra lá, porque o pastor Robson não vai poder. Aí, olha, e o tema é vivendo em Cristo e praticando a evangelização integral. Ela me deu o tema e falou: se vira, né? Quando ela me deu o tema, eu li esse e-mail dela, já era assim, perto da meia-noite, na hora de dormir. Quando eu li, eu falei assim: que presidente boazinha, né? E comecei a pensar, eu falei: gente, esse tema, nunca falei sobre esse tema. Comecei a pensar no tema, mas imediatamente Deus colocou mesmo na minha mente esse nome, Lídia. Aí eu fiquei pensando: Lídia, mas eu nunca falei sobre Lídia, eu nunca falei em Lídia lá na nossa staff, na nossa igreja. E aí, à noite mesmo, eu comecei por causa de Lídia, né? Aí comecei a estudar a história de Lídia, li aqui em Atos. No outro dia eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre Lídia e cheguei à conclusão: gente, que mulher notável. Outra conclusão que eu cheguei foi: como o Senhor é soberano. E depois eu vou explicar direitinho por quê, né? O Senhor é soberano em tudo, em todas as suas coisas. E outra coisa que eu me lembrei, depois que eu fiz uma apanhada sobre a vida de Lídia, eu me lembrei do versículo lá de Zacarias 4, versículo 20, que diz assim: ninguém despreze os humildes e os humildes. Também vou explicar por quê. Me lembrei desse versículo. Bom, Lídia é uma mulher que é tão importante nesse assunto de evangelização integral. Porque Lídia foi uma mulher que foi a primeira mulher, a primeira pessoa a ser evangelizada do continente europeu. Imagina só, gente, a Europa toda, a primeira pessoa que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida foi uma mulher, lá no comecinho no comecinho da pregação do apóstolo Paulo nesse continente. Por isso é que ela é tão importante, né? Vocês lembram que a Europa foi o centro da evangelização do cristianismo, mandou missionário pelo mundo inteiro por muitos e muitos séculos, né? É o centro do evangelho do mundo inteiro. E começou com uma mulher.
Europa, ela não era europeia, ela era asiática, da Ásia, onde Paulo estava pregando já a outras viagens missionárias. Bom, Paulo fez a primeira viagem missionária pela Ásia, em várias igrejas, várias cidades, fundou várias igrejas. Aí Paulo resolve, na sua segunda viagem missionária, ir visitando novamente aquelas igrejas onde tinham sido abertas na Ásia. E quando chega em um determinado ponto na Ásia, ele queria ir para a região da Bitínia, que era na Ásia também. Mas aqui em Atos, Lucas descreve que todas as portas eram fechadas. Nada estava dando certo. E diz também que o Espírito Santo o impediu de continuar pregando na Ásia. E quando Paulo está ali em Troade, sem saber o que fazer, né, esperando a resposta do Senhor, à noite ele tem uma visão. Um homem aparece para ele de pé, um homem da Macedônia, um homem macedônico, que era da Europa, Macedônia, não existia Europa. Um homem aparece de pé para Paulo numa visão e fala assim: passa a Macedônia e ajude-nos. E Paulo, quando teve aquela visão, é interessante que fala assim: imediatamente eles partiram para Macedônia, tomaram navio e viajaram para Macedônia. Aí eles chegam no porto, depois do porto, andam 16 quilômetros, é a cidade de Filipe. Filipe é a primeira cidade da Europa. E Paulo chega naquela cidade. E o relato aqui conta que Paulo, quando chegou em Filipe, obedecendo a voz do Senhor, né? Quando chega lá, ele começa a andar na cidade, ficou alguns dias para esperar o dia de sábado, porque Paulo sempre gostava de chegar na cidade e pregar primeiro na sinagoga dos judeus. Por quê? Na ideia de Paulo, né, era assim: se ele pregasse para os gentios primeiro, Deus jamais aceitaria. E quando Deus primeiro os judeus, né? Então Paulo chegava na sinagoga, apresentava a Cristo. Vocês lembram todas as histórias em Atos? Paulo chega na sinagoga, prega para os judeus, para depois ir para os gentios. Então Paulo ficou de certo procurando uma sinagoga ali naquela cidade de Filipe. Mas lá não tinha sinagoga. Porque só existia sinagoga na cidade onde existia de 10 ou mais judeus. Tinha que ter no mínimo 10 homens judeus. E os homens eram considerados, depois dos 12 anos, já eram considerados homens. Então lá em Filipe não tinha nem 10 homens judeus. Então lá não havia uma sinagoga, a igreja dos judeus, né? Mas quando não tinha sinagoga, as mulheres judias, uma pequena amostra da SAP, né? As mulheres judias arrumavam um lugar afastado para orarem durante o dia de sábado. Então Paulo, conhecedor, né, como era o costume dos judeus, foi procurar esse lugar onde as mulheres se reuniam para orar, as mulheres judias. E quando Paulo acha esse lugar, ele encontra as mulheres lá orando, ele chega e começa a falar, a apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para aquelas mulheres. E no meio das mulheres estava Lídia, que não era judia, mas aqui fala que era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que cria no Deus de Israel. E ela estava junto com essas mulheres judias orando. E aqui fala que essa mulher, ela escutava, ela estava lá prestando atenção no que Paulo falava, no evangelho que Paulo estava apresentando. Agora, olha a última parte do versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha, gente, a soberania de Deus. Tinha várias mulheres lá ouvindo, mas aquela, o Senhor abriu o coração. Mais uma vez, em toda a Bíblia a gente está várias vezes a gente vê a soberania. Quem abre o coração não somos nós, né? É Deus. Por isso Jesus diz lá: ninguém vem a mim
se o pai não o enviar, né? E aqui o Senhor abriu justamente o coração daquela mulher. Essa mulher, ela era de Tiatira. Alguém aqui lembra mais ou menos o que é Tiatira? O que vem na sua mente quando fala essa palavra Tiatira, essa cidade? Uma das cartas. Muito bem. Ela pertencia, ela era da cidade onde era a sede de uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ela era da Ásia, mas ela estava morando lá em Filipos. Filipos hoje pertence à Grécia, essa região lá é a Grécia. Essa mulher era também uma comerciante. Olha só, ela era vendedora de púrpura. Então agora nós vamos saber um pouco mais sobre quem era Lídia, né? Então a gente já viu que ela não era europeia, ela era da cidade de Tiatira, na Ásia, ela era vendedora de púrpura, ela era comerciante. Ou seja, gente, uma mulher muito parecida com a gente, né? Era uma mulher que também era chefe da sua casa. Ela, quando fala na casa de Lídia, né? Não fala em marido, mas fala que ela tinha uma família, porque toda a sua casa, quando falava casa, queria dizer filhos, pai, mãe, a família dela e empregados também. Como ela era uma comerciante, e essa história aqui de vender púrpura, gente, era um comércio muito caro. Os tecidos pintados de púrpura era tão caro o processo para pintar aquele tecido que só a gente rica e a nobreza, a realeza, usavam essas roupas, esses tecidos pintados de púrpura. Então, provavelmente,